Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao curso gratuito do Santuário da Alma, Meditação Livre. Aqui nós vamos explorar esse universo fantástico do subconsciente e procurar entender melhor como é que funciona, quais são os mecanismos e como nós podemos assim tirar proveito, nos beneficiar dessa meditação que é ao mesmo tempo extremamente simples e poderosa, tá bom? Então aqui vamos explorar hoje os aspectos simbólicos e psicológicos do Santuário da Alma. Eu já adiantei um pouco esse assunto na aula anterior, mas eu vou fazer uma explanação, vou dar uma geral aqui, certo? E eu espero que isso seja útil, ajude a deixar tudo assim extremamente bem claro, bem definido, para quando você fizer a meditação, você saber o que está fazendo, saber o que está acontecendo, você ter assim uma postura, né? Você está em um posicionamento empoderado em relação à meditação, porque ela é sua, né? Então isso é algo que eu estou doando, algo que eu estou dando, oferecendo para você. Não tem nenhum viés assim, porque nem e-mail eu vou querer, entendeu? Nem e-mail, nem telefone, nem nada. Que é de graça, livre, totalmente livre, é, no YouTube, aqui para você ver, para você acessar e conhecer, porque essa meditação eu acredito que ela é patrimônio da humanidade, ela merece ser gratuita e livre para todos, sem nenhum viés institucional, sem nenhum porém, enfim, sem nenhuma questão por trás, né? Eu quero que seja realmente algo livre, algo independente, algo que seja seu. Inclusive, eu aconselho que você personalize aí a invocação de abertura, a invocação de encerramento, para que você torne isso seu. Tá? Então, é um direito inalienável que você tenha da comunhão consigo mesmo. E essa ferramenta, essa tecnologia do santuário da alma é algo que vem da antiguidade e que é patrimônio da humanidade. Então, é direito seu usar essa tecnologia espiritual como a oração, é como, enfim, chakras, sons, são coisas que pertencem à humanidade. Eu quero trazer isso, chamar a atenção para isso, porque é uma ferramenta muito poderosa e ela é para ser utilizada livremente, sem nenhum viés institucional, tá bom? Então, assim, o que nós temos a dizer aqui? O subconsciente e seus símbolos, né? A riqueza e a profundidade do subconsciente é vastíssimo, tá? Como eu falei, o subconsciente ele cuida de todo o nosso organismo, de toda a nossa mente, de todos os nossos processos fisiológicos, de todos os nossos processos energéticos, enfim. É um poder colossal, titânico que tem o nosso subconsciente, tá? Então, além disso, ele tem uma sabedoria profunda e vastíssima. Digamos, do ponto de vista místico, né, espiritual, nós temos dentro de nós uma centelha divina e, nesse sentido, é onisciente. Então, digamos que toda a sabedoria do universo está em nós, basta aprender a acessar essa sabedoria. Você tem que ser um livre pensador, um questionador, e não é só da boca para fora, não. Porque tem muita ordem, muita instituição, não vou citar nomes, mas tem muita instituição que diz assim: não, meu irmão, aqui você acredita se você quiser. Você não precisa acreditar, não. Aqui é livre pensador. Aqui você, enfim, pode questionar à vontade. Aí você diz, beleza. Aí você começa a questionar e você é enxovalhado, você é ostracizado, você vira né, um proscrito, porque você está questionando, mas a própria instituição não manda questionar? Que história é essa? Aí vem, não acredite em nada. Tire suas próprias conclusões. Beleza. Aí, se você tirar uma conclusão que é diferente do status quo, a sua conclusão não vale, não tem força, não tem relevância. Tire suas próprias conclusões, desde que seja igual a que a gente já tem aqui. Pô, meu, qual é, cara? Você tá de zoeira, né? Você tá de zoeira.
Então, assim, quando eu falo que seja um livre pensador e tire suas próprias conclusões, eu estou falando sério, para você ser independente, tá bom? Então, assim, eu tava até falando de outro assunto aqui, mas é porque esse é muito importante. Mas, enfim, essa linguagem que o subconsciente vai se comunicar com você, como eu já falei isso, só vamos revisar isso, né? Essa linguagem, ela é uma linguagem que é muito profunda, é uma linguagem que ela é a solução, às vezes, que o seu subconsciente encontra para lhe passar uma mensagem, porque muitas vezes não há palavras precisas, não há palavras objetivas para dizer o que ele quer dizer. Quando o assunto é muito transcendental, muito espiritual, você precisa de parábolas, você precisa de metáforas. O próprio Jesus, ele usava muita metáfora, ele usava muita parábola para ensinar ao povo, porque o povo ele não tinha erudição bastante para entender uma alta filosofia. Não tinha erudição para entender uma metafísica muito abstrata. Aí ele simplificava e criava uma alegoria e as pessoas entendiam do mesmo jeito. Elas entendiam sem entender, mais ou menos isso. Entendiam sem saber, mas elas, no coração, elas compreendiam a mensagem profunda daquilo dali. É mais ou menos assim que o seu subconsciente trabalha com você. Você é burro, você não tem capacidade de entender, né? Nós somos burros. Nós temos uma capacidade limitada de entender as coisas, então nosso subconsciente ele usa um símbolo para dar uma dica, assim, para dar um toque e dizer, ó, meu irmão, isso aqui tá, né, é um lobo, é uma criança feita de sombras, é uma taça, é uma caixa de joias que quando você abre tem um líquido preto dentro. Enfim, é coisas que só tem essa. É a maneira que ele consegue se comunicar, entendeu? Então você tem que aceitar isso, entender, procurar entender a lógica que tem por trás dessa linguagem simbólica, porque isso vai ser muito útil para você, tá bom? E assim, tem essa dimensão cultural e pessoal dos símbolos, tá? Porque esses símbolos, eles vão depender muito da sua cultura. Por exemplo, o vermelho, ele pode ser associado a uma coisa boa numa religião e outra pode ser uma coisa ruim. Tem culturas em que o preto, ele simboliza a morte e tem culturas em que o branco é que simboliza a morte. Em muitas culturas o branco é assustador, é morte. Por quê? Porque o osso é branco. Vê, tem uma lógica boa por trás, né? O osso é branco, então quando você bota uma cor branca, você remete a essa morte, que a essa, né, a esse estado, a esse esqueleto, tal. Então existe essa dimensão cultural dos símbolos. Então é variado, entendeu? O que você vê, sei lá, um triângulo invertido, você pode associar com uma coisa. Ah, porque você vê um quadrado vermelho, pode ser algo sagrado para outro pode ser um símbolo de um demônio. Enfim, não é uma coisa tão universal assim. O simbolismo ele tem um componente cultural muito forte, cultural e pessoal. Muitas vezes você passa por um trauma de piscina, por exemplo, você se afogou na piscina, quase morreu. Você vê uma piscina, pode engatilhar o seu trauma. Para outra pessoa, a piscina é onde ele encontrou o amor da vida dele, onde ele foi mais feliz. Então ele vê uma piscina, vai remeter a um período feliz da vida dele. Então a piscina como símbolo pode funcionar totalmente diferente para uma pessoa e para outra, certo? Apesar disso, existem símbolos universais. Esses símbolos universais, é complicado você dizer universal, mas assim, é símbolo. Símbolos geralmente associados a coisas naturais, eles carregam um significado independente da cultura. Mas sempre há um viés, enfim, cultural embutido nele. É muito difícil você chegar e dizer que é um símbolo universal. Muito difícil. Por exemplo, árvore, sol, lua. O sol geralmente você diz, é masculino. Não necessariamente.
E no Japão, que você tem a Materatsu lá, que é uma deusa solar. O sol é uma mulher, e aí? Você vai dizer que o sol é homem por quê? Porque é brilhante, porque chama atenção, porque chega com tudo e expande em todo lugar e traz a luz, ilumina tudo. E tem que ser homem para isso? Isso aí já é um viés cultural. Pode ser mulher, o sol pode ser mulher e a lua pode ser homem, por que não? Então, assim, é complicado você chegar e dizer, porque eu mesmo faço a questão dos sons, né? Que eu associo o Ra com o Deus Sol Ra como algo positivo e o Ma como maternal, né? Mater. E aí fica positivo e negativo, masculino e feminino, mas isso é uma convenção, não é um símbolo universal. O Sol não é homem nem mulher, cara, é uma bola de fogo lá. Homem e mulher é coisa que existe aqui na Terra, cara. Gênero. O sol é o sol. Não... Então, assim, é complicado você chegar e dizer essa questão universal dos símbolos. Você sempre tem que ter um certo contexto cultural, um viés cultural. É claro que tem contextos culturais que são amplos. Por exemplo, tem contexto cultural ocidental, moderno. Então, já é um guarda-chuva bem grande. E certos símbolos eles se encaixam e se associam de forma coerente em um grande número de culturas, em uma determinada época, enfim, uma certa região, tal, pá, enfim. É complexo, muito complexo. Você tem que buscar entender a lógica por trás. O que tem que ter é uma lógica. O símbolo ele tem que ter uma lógica inerente. Essa lógica ela não precisa ser óbvia, mas ela tem que ter. Por exemplo, a questão do branco simbolizar a morte, algo tenebroso, algo assustador, é o branco. Por quê? Porque ele remete ao esqueleto. Então, isso faz sentido, é o osso, é o esqueleto. Então, tem uma lógica por trás, entendeu? Porque o preto, na verdade, é que é o sombrio, é a morte. Por quê? Por causa da noite, por causa da escuridão. Também faz sentido, tem uma lógica embutida. Mas não é um símbolo universal. A escuridão também pode ser conforto. O berço da vida, o útero, a caverna, o útero, o berço da vida, também pode ser algo que é o mais construtivo, mais sagrado de tudo. A escuridão, o berço da vida. Então, assim, o que importa é você buscar essa lógica por trás dos símbolos, certo? Então, vamos prosseguindo aqui. Mergulhando no subconsciente. Bom, a intersecção entre consciente e subconsciente, ela é muito sutil. Ela às vezes fica mais encaixada, às vezes mais desencaixada. Assim. Elas têm uma intersecção entre o consciente e o subconsciente. Essa intersecção, ela começa a ficar mais borrada quando você chega perto de certos estados alterados da consciência. Quando você está quase dormindo, que você chega ali no estado hipnagógico, você começa a borrar essa fronteira entre o consciente e o subconsciente. Né? O ideal é que você, através da meditação, você aprenda a comungar com o seu subconsciente enquanto você está acordado. A meditação, você relaxa o corpo, deixa a mente acordada para ver se você consegue acessar outras camadas da sua mente. O ideal da meditação do santuário da alma é você como é que eu posso dizer? Você esquecer do seu corpo. Você tem que entrar na visualização de uma maneira que você esqueça que você tem um corpo físico. Você tem que realmente fazer uma imersão imaginativa tal que você esqueça do seu corpo e você sinta como se você estivesse dentro daquela visualização. Então, é um trabalho, o Santuário da Alma, ele é um trabalho basicamente de visualização. Então, você vai trabalhar com a sua imaginação, com a sua criação de imagens mentais e você vai ter que exercitar essa imaginação, você vai ter que exercitar essa habilidade de construir imagens mentais
E essa imagem mental que você cria, esse cenário mental, esse cenário imaginado que você cria, ele precisa ter tantos detalhes, ele precisa ter tantas questões sensoriais, que vai fazer com que aos poucos você se sinta cada vez mais imerso. Tem que ser uma experiência imersiva, a tal ponto que você chegue a esquecer que você está no corpo físico, né? Você tem que se distrair. Tem que ter tanta coisa, tem que ser tão envolvente a sua visualização, que você se distrai, você esquece do corpo físico. Aí você vai permitir, você vai. É por isso que a gente também faz o relaxamento antes da meditação. Por isso tem a fase de relaxamento, de despertar energético. E quando você esquece, quando você realmente está imerso nessa visualização, é que você permite que o subconsciente aflore, tá bom? Então, assim, para você minimizar a influência da mente consciente, o que é que você precisa fazer? Você precisa fazer um exercício de respiração, você precisa se concentrar nas partes do corpo, tudo isso nós vamos fazer, tá? Mas o que acontece? É normal, é natural que venham fluir pensamentos caóticos, que venham a fluir, né? Que venham surgir sentimentos profundos, sentimentos às vezes ruins, inseguranças, que você, né, fique pensando nos problemas do dia a dia de trabalho, de relacionamento, de família, e que você comece a lembrar de coisas do seu passado, e de comece a vir os sonhos, o que você quer para o futuro. Enfim, é normal que a sua mente vá devagar, que a sua mente vá devagar no sentido que ela vá vagar por vários lugares, e que isso é normal. Você não deve tentar controlar a sua mente à força. Você tem que deixar fluir. Todos os pensamentos que forem surgindo, esses pensamentos caóticos, esses pensamentos intrusivos, todos eles você tem que deixar fluir. Tem que deixar fluir, tem que deixar vir, e que ele vai vir e ele vai atravessar você. Você tem que ficar poroso, vamos dizer assim. Eu gosto de dizer que você tem que ficar como se fosse uma esponja, você tem que ficar poroso, como se você tivesse vários furinhos, e esses pensamentos eles vão vir, eles vão atravessar você e eles vão embora. Se você ficar nervoso, tentando segurar, tentando empurrar, você vai terminar segurando esses pensamentos. Se você tentar, né, rejeitar e limpar sua mente a pulso, você vai terminar, na verdade, retendo muitos desses pensamentos. Então você deixa fluir, que eles vão naturalmente se organizando, atravessando você, e aos poucos o fluxo da sua mente vai ficar mais tranquilo. Tá? É assim que funciona a meditação. Com o tempo você vai entender, na medida em que você praticar, com o tempo você vai deixando a sua mente mais organizada, mais fluida. Ela vai naturalmente ficar mais tranquila, mais organizada. Não vai vir aquele turbilhão de coisas confusas, contraditórias, não. Na medida em que você medita, aos poucos a sua mente vai ficar bem tranquila, bem suave, entendeu? O pensamento vai vir, vai embora, vai vir, outro vai embora, vai. Isso é normal, isso é inevitável. Isso, na verdade, faz parte da meditação. Todos esses pensamentos que vêm e vão, essas coisas assim, eles são muito importantes, porque são coisas, são questões que você precisa dar atenção, que você precisa trabalhar. Eles não são ruins, cara. Você não precisa estar com a mente limpa. Não existe isso. Ah, porque a minha mente é pura, é limpa. Pô, meu irmão, você só se você morar numa montanha aí e for rico ao mesmo tempo, não tem que se preocupar com nada, porque na vida comum a gente tem trabalho, tem conta para pagar, tem boleto, tem problema com a família, tem, enfim, uma série de questões aí para dar atenção, e é impossível você não ligar para nada, cara. Por mais zen que você seja, você vai ter ansiedades, você vai ter preocupações, e essas coisas elas vão surgir,
E muitas vezes ela surge para lhe atravessar e fazer com que você trabalhe isso, e isso vá fluindo naturalmente, tá bom? Então é importante esses pensamentos que vão surgindo, deixa eles virem, atravessarem você e deixa fluir, cara, deixa vir esse fluxo. É como eu falo, wu wei. Você tem que deixar fluir, você tem que entrar nesse fluxo cósmico, nesse fluxo energético do universo, porque você tem que fazer uma ação que não é uma ação forçada, você tem que fazer uma ação natural, uma ação de acordo com o fluxo. Então deixa vir esse fluxo de pensamento, deixa ele atravessar você, ir embora, vai e vem de novo. E aos poucos isso vai se organizando, aos poucos isso vai se tornando harmonioso e suave, tá bom? Então, enfim, finalmente, né, você vai ter esse momento em que você vai expressar, você vai induzir a expressão do seu subconsciente. Quando você entra nesse espaço visualizado do Santuário da Alma, você vai ter um momento de imersão, né, dentro desse ambiente, para justamente você esquecer do corpo físico. Por isso que eu digo que é um truque. Você engana a si mesmo, né? Você entra ali num lugar imaginado, que você mesmo cria, você mesmo visualiza. Enfim, pode ser um jardim, uma catedral, como eu falei, qualquer ambiente que você considere, que você associe com o sagrado e que você se sinta bem. E aí, quando você está imerso naquele lugar que tem odores, tem cores, tem texturas, enfim, você sente a textura da madeira, da grama, o odor, o cantar dos pássaros, enfim, tem todo esse bombardeio sensorial, artificial, né, de imaginação. E aí você vai, pronto, você se distraiu. E aí você vai expressar o seu desejo. Você vai expressar o seu desejo no sentido de você vai pedir alguma coisa, pedir a solução para algum problema, você vai pedir para ajudar alguém, você vai querer enviar uma cura para alguém, ou você vai querer uma cura para si mesmo, ou você vai, enfim, querer ajudar um parente que faleceu, mandar uma energia positiva para ele. Enfim, você quer qualquer coisa que você queira, você expressa isso. Você diz, por exemplo, universo, ensina-me a ter paz, a ser um homem mais tranquilo, mais pacífico, me ensina a ter tolerância, a ter resiliência, alguma coisa assim, me ajude a atravessar esse período difícil que eu estou passando, que eu estou tão angustiado, me traz paz, alguma coisa assim, por exemplo, né? E aí, depois disso, você vai ficar em um estado meditativo, em um estado passivo, em um estado receptivo. Esse estado receptivo, ele é fundamental. Quando você estiver no estado receptivo, você não vai pedir, você não vai pensar em nada ativamente. Você vai procurar ficar passivo. Você vai só observar o que vai acontecer. Você só vai absorver, você só vai observar o que vai acontecer. E aí pode vir uma palavra, pode vir uma mensagem, pode aparecer um mestre, pode aparecer um símbolo, pode acontecer alguma coisa, enfim. Pode acontecer várias coisas, desde coisas bem simples até cenas super complexas, assim. Eu já tive experiências de Santuário da Alma que, assim, foi um teatro, uma apoteose, aconteceu um bocado de coisa. Não porque apareceu um lobo sombrio e esse lobo se transformou numa criança sombria. E aí depois tinha como é? Tinha uma jarra. Aí depois eu fui e tinha um portão que se abriu, um portão de pedra que se quebrou, e apareceu um caminho sobre o oceano que eu tinha que trilhar, e enfim, várias coisas, cara. Às vezes é um batismo, tal, que joga, né? E aí você recebe um nome totalmente estranho que você não sabe nada o que significa. Foi assim pra mim, eu recebi o meu nome, foi um santuário da alma. Foi a Atleges Solares. Primeiro foi só a Atleges.
Depois foi a Atlégia Centauros. Depois eu passei de nível, vamos dizer assim, e não, o Centauros saiu do meu nome e virou a Atlégia Solares, o que é até hoje, tá? Então, assim, é um processo. Isso são símbolos que o meu subconsciente traz. Porque foi um negócio divino? Sei lá, meu irmão. Surgiu. E na verdade, qual é a diferença? Se foi só um negócio da minha cabeça ou se foi um negócio que veio uma divindade. Não tem diferença. O que é divindade? Então, assim, não é uma projeção astral. Na projeção astral é diferente. Na projeção astral que chega o, o fortão lá, chega o Arnold pra você e fala blá, 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 blá. Então, ali não tem pra onde correr. Ali não tem simbolismo. Na projeção astral não é simbólico. Projeção astral é literal. É uma realidade concreta, palpável. Como essa aqui, como um mundo material. Não é simbólico. Simbólico é sonho. Sonho lúcido tem de aspectos simbólicos. E santuário da alma é simbólico, psicológico, tal. Não é literal. Mas a projeção astral não. A projeção astral é pão, pão, queijo, queijo, cara. É pé no chão e literal, exatamente como essa realidade, só que outra dimensão, enfim. Aí projeção astral é outra história. Se você quer a projeção astral, tem a técnica do desejo, que é um curso gratuito de projeção astral, né? No caso, quase gratuito. Você tem que pagar com o seu e-mail, no caso. Você deixa o seu contato, enfim. Porque também tem um curso pago, tá? E aí esse e-mail eu me comunico com você, faço promoção, essas coisas, enfim. Né? Porque a gente tem que pagar boleto também. A gente tem que pagar boleto também, cara. Então, assim, eu vendo parte do meu conhecimento, mas esse Santuário da Alma, ele é 100% gratuito, nem e-mail eu quero, tá? É algo que eu dou, assim, realmente livre para você. Porque eu acredito que você merece, você tem esse direito de comungar consigo mesmo sem precisar de nenhuma instituição, nem guru, nem mestre, nem pagar nada. Você não tem que pagar nem o e-mail, entendeu? Não tem que pagar nem com seus dados, nem com seu contato. Não precisa nem dar like, cara, no vídeo. Só é uma doação aqui que eu tô fazendo, certo? Um serviço que eu tô fazendo. E tá bom. Então, assim, a gente já falou bastante, já conversou bastante. Às vezes eu posso extrapolar um pouco, tá? Ainda tem alguma coisa aqui, mas eu vou procurar ser bem sintético, tá? Para não também não sobrecarregar de informação, tá bom? Então vamos lá, símbolos e situações espontâneas. Geralmente quando eu falo muito, eu já adianto o assunto dos outros slides, então daqui para frente vai ficar mais rápido. Então, símbolos e situações espontâneas. O Santuário da Alma é um construto mental consciente. Eu já falei, uma construção imaginativa, certo? A dimensão emocional do Santuário da Alma. Então, assim, essa dimensão emocional, ela vai ser muito importante porque é um ambiente, você tem que criar um ambiente que ele vai lhe causar um impacto emocional, que ele vai fazer com que você associe esse ambiente com algo sagrado. Pode ser uma igreja, por exemplo. Eu visualizo uma catedral, porque eu tive uma época em que eu era bastante católico e que eu queria realmente me tornar padre. E nessa época que eu quase virei padre, eu frequentava muito o mosteiro lá em Olinda, que era o Mosteiro de São Bento. E esse mosteiro ele foi muito marcante para mim, porque eu chegava muito cedo, eu meditava no mosteiro, eu ouvia lá os cantos gregorianos, e, enfim, assistia a missa inteira. Depois da missa, conversava com o padre, fazia confissão e tudo, comungava e tal. Aí já me convidavam lá para fazer, para cantar, para ler as coisas, enfim. E essa época foi muito marcante, porque foi o início da minha jornada espiritual. Então, até hoje, mesmo que eu não seja católico praticante, não seja religioso no sentido católico,
né, assim, fervoroso, religioso como eu era, mas o que eu associo ao sagrado, ao transcendente, ainda é uma catedral. Mesmo que hoje em dia eu não vá mais para a missa. Entendeu? Então, assim, é uma imagem que evoca ali, que puxa ali para mim essa emoção do sagrado. Então, você faça o mesmo, você veja aí qual é a imagem, o lugar que vai lhe trazer essa maior sensação de comunhão com o sagrado, com o divino, tá bom? Que vai lhe trazer paz, que vai lhe trazer sensação de transcendência. Beleza? Então, assim, o estado de receptividade e passividade também eu já falei, como é que você vai agir nesse momento. E, finalmente, a expressão espontânea do subconsciente. Então, depois que você ficar nesse estado passivo, você tem paciência, fica um pouquinho lá, e logo as coisas vão acontecer. Pode não acontecer no começo, nas primeiras vezes que você fizer, mas com o tempo, com a prática, você vai começar a ter um senso, uma percepção mais sensível, e você vai ver essas pequenas variações, e você vai começar a ouvir. Às vezes vem uma voz. No meu caso, tem uma voz que tem uma entidade, que é um mestre. Esse mestre só aparece no Santuário Celestial. Eu nunca encontrei um mestre parecido numa projeção astral. É um mestre que é do Santuário Celestial mesmo, que é uma imagem do meu subconsciente, é um reflexo de mim mesmo. É muito interessante. Esse mestre é a deusa solar, justamente é uma mulher solar, é uma mulher lindíssima, assim, luminosa, radiante, e ela tem uma voz muito doce, assim, muito suave, e ao mesmo tempo poderosa, sabe? Ao mesmo tempo intensa, suave e intensa ao mesmo tempo. E é muito marcante, assim, essa voz. E eu sei que essa voz, ela vem de mim mesmo. Não é uma outra pessoa. É uma voz que é um eco da minha alma. É um tipo de expressão da minha alma. Então, muitas vezes eu escuto essa voz quando eu estou no Santuário Celestial. De vez em quando eu escuto acordado mesmo, porque eu já fiz tanto que eu já meio que criou um canal. E às vezes eu escuto essa voz como uma intuição, alguma coisa que vem me falar. Tá? Às vezes um alerta, entendeu? Mas, assim, é muito interessante. Com o tempo você vai cultivando essa relação consigo mesmo. Isso aí, tudo que você vai ver nos santuários da alma é você mesmo. O mestre que aparecer lá é você mesmo. É só uma coisa dentro da sua mente. É um processo psicológico, é um truque da mente. É um truque da mente, mas, claro, você vai ter acesso a essa essência espiritual que está dentro de você e que nem sempre é fácil de você acessar, nem sempre é fácil de você alcançar. Beleza? O que mais que temos para hoje? Que é legal demais, cara. Dimensão sombria, dimensão luminosa. Bom, todo ser humano, ele é luz e trevas, tá? Ele tem ali um aspecto sombrio e um aspecto luminoso. Isso faz parte da nossa natureza dual, porque nós somos carne, nós somos matéria e nós somos espírito, tá? Nós somos luz e somos trevas. Somos aí um híbrido, nós somos uma criatura híbrida de dois mundos. Somos filho de dois mundos, tá? Somos filhos ao mesmo tempo das estrelas e da lama. Então, filho do céu e da terra. Vamos dizer assim, para falar uma coisa mais oriental, né? Somos filhos do céu e da terra. Somos yin e yang. Então, assim, temos matéria e temos espírito, temos sombra e temos luz. Quando você entra no santuário da alma, o que acontece? Você pode ter contato com essa dimensão sombria e você pode ter contato com essa dimensão luminosa. Algumas experiências podem ser mais trevosas, outras mais luminosas. Geralmente é luminoso, porque é isso que você está buscando. Mas pode acontecer de ter uma experiência mais tenebrosa, mais sombria, mas isso é necessário para que você encare a sua sombra.
Então, digamos, você tem um gêmeo sombrio, você tem um alter ego sombrio, e você vai precisar encarar, certo? E assim, muitas vezes você vai no santuário da alma, ele vai lhe trazer verdades, e são verdades amargas. Eu adoro essa frase. Verdades amargas. Muitas verdades são amargas porque elas são difíceis de engolir, porque vão mostrar para você uma coisa que você não quer ver, uma dimensão sua ruim, algo feio dentro de você, que você geralmente não quer ver, que você ignora, que você, enfim, passa pano, que você faz de conta que não tá lá e tal. A maioria das pessoas é assim. Elas não ficam muito à vontade com a sua sombra, mas a sombra tá lá. Então, uma hora você vai precisar ouvir essas verdades amargas, tá bom? E nesse sentido, há esse espelho sombrio em que você vai ver o seu lado obscuro e há um espelho de luz onde você vai ver o seu lado belo. Então você não é só trevas, você não é só um monstro. Você é também um anjo de luz, um iluminado, um santo. Você tem ali o santo e o pecador habitam o mesmo receptáculo, vamos dizer assim, tá? Então, existem as verdades amargas, mas existem também as doces verdades. Existem as doces verdades. Você não é só trevas. Existe para você, existe em você também luz, beleza, virtude. Então você é uma amálgama, cara. Você é como se você pegasse uma massinha preta e uma massinha branca e você amassasse assim, misturasse um pouco, ficasse aquela bolinha com preto e branco assim misturado. Entendeu? Nós somos isso. Uma mistura de luz e trevas. Alguns, é claro, mais luz, outros mais trevas. Só que todos nós temos essas duas dimensões, tá? Então, além das verdades amargas, existem também as doces verdades, que você também encontra no santuário da alma. E essas doces verdades, o seu espelho luminoso, ele vai trazer uma beleza. Então, assim, a sua sombra com a sua luz vai trazer um contraste aí, uma amálgama, uma coisa que, no fim das contas, é belo. É belo. Por isso que eu coloquei verdade e beleza na invocação de abertura do Santuário da Alma. Né? Comungar em verdade e beleza. Verdade, porque você tem que ver a verdade, mesmo ela sendo amarga. E beleza, porque no fim das contas, você tem luz também e tudo isso vai resultar em uma coisa bela, tá? Em algo belo, no fim das contas. Tá bom? Então, é uma experiência muito interessante. Quando você começar a praticar, você vai ver, cara, tá? Então, enfim, a gente chega aqui na parte do registro e memória. Você tem que ter uma forma de você registrar o que acontece. Não precisa registrar todas as experiências de Santuário da Alma, não. Mas aquelas que forem mais marcantes, mais significativas, é importante você estar registrando. Você pode registrar direto em um caderno. Você pega um caderno místico. É o caderno que você vai também ali anotar os seus sonhos, suas projeções astrais e tudo mais. E você vai anotar as experiências de Santuário da Alma que são mais marcantes. Por quê? Porque é uma memória muito abstrata, é uma memória simbólica, uma memória que lembra muito a memória de sonho. E essa memória abstrata, ela é muito fugidia. Essa memória ela pode se desfazer muito fácil, tá? Então, por isso é ideal que você tenha esse hábito, cultive esse hábito de estar registrando as suas experiências. Nunca é demais recomendar que você tenha um caderno místico, um caderno, enfim, da sua jornada. Um caderno, enfim, que você pode chamar do que quiser, um maçônico, um caderno hinduísta, caderno, enfim. Não interessa o nome, cara. Eu chamo de místico porque eu venho da escola do misticismo.
Mas pode chamar de caderno da alma, caderno, enfim, tanto faz. Seu caderno, tá? Importa que seja o caderno. E aí você vai anotar no caderno essas experiências de sonhos, sonhos lúcidos, projeção astral e santuário da alma, tá bom? Porque essa memória ela é muito fugidia, muitas vezes é difícil você lembrar. Tem experiências que, se você não anotar, você vai esquecer. E quando você anota, você se apropria daquilo dali. É como se fosse uma linguagem que você captura. Né? Por isso que eu coloquei caçando borboletas. Quando você anota, você vai procurar essas questões abstratas, essas questões do subconsciente, e você vai tentar decifrar e você vai tentar se apropriar dessa linguagem aí. Então, você anotar é vital para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento. Tá bom? Então, homem ou mulher, no caso, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, o primeiro passo para você se desenvolver do ponto de vista místico, do ponto de vista parapsíquico, enfim, do ponto de vista transcendente, é o autoconhecimento. Tá em todas as escolas. Inclusive aqui a gente recomenda isso também, porque é por aí, cara. É por aí. Esse autoconhecimento, ele é uma chave, ele vai destravar ali um bocado de coisa mais para frente, principalmente no serviço espiritual. Você tem que encarar o seu espelho, encarar o espelho e ter coragem de ver a verdade que vai estar refletida nele, tá bom? Isso encerra a nossa aula de hoje, certo? Espero que tenha sido interessante, que tenha sido proveitoso para você. Qualquer dúvida, você se comunica comigo de alguma forma e vamos em frente. Essa é apenas a segunda aula, temos uma terceira aula mais para frente para fechar todos esses conceitos. E a quarta aula vai ser basicamente a meditação guiada ao santuário da alma. Beleza? Grande abraço, até a próxima.